Pelos caminhos de Jesus, capítulo 14, a confiança em Deus. Aos dias de abundância e destaque social, sucederam-se os de penúria e sofrimento. Com a mesma brusquidão das tempestades veraniças, ele sofreu a mudança da calmaria para o tormento, vendo alterar-se a paisagem da existência. Era como se houvesse experimentado várias vidas numa só, alternando as horas de conforto pelas de miséria. O campo florido que o sol oscula na primavera, responsabilizando-se pela vida em exuberância, padece-lhe a ardência que estiola a vegetação, quando dardeja inclemente com o calor. A vida humana é um campo experimental sob o sol das oportunidades, que fomentam o seu crescimento ou danificam-no de acordo com a incidência e qualidade dos sucessos. A política arbitrária e trêfega, irresponsável quão criminosa nas mãos dos manipuladores desonestos, levou-o à desgraça, quando a habilidade dos intrigantes contumazes empurrou-o para o lado oposto dos interesses em voga. Os sentimentos de elevação e de lealdade não vigem nos quadros ambiciosos dos políticos profissionais de todos os tempos. Os seus interesses têm o preço da desonra e da consciência culpada, que anestesia por um pouco, enquanto permanecem a fatuidade e a ilusão. Amaleque Bar Aquis vivera o fastígio e a opulência em Jerusalém. Transitava com facilidade na Torre Antônia, nos palácios de Pôncio Pilatos e de Caifás. Pertencente ao partido dos fariseus, fizera-se intermediário dos jogos escusos entre o Sinédrio e Roma. Amealhara a fortuna, conseguira bajuladores, mas não fizera amigos. Os poderosos, normalmente, estão cercados de homens interesseiros e ingratos, que os parecem proteger e sustentar, até quando descobrem que lhes convém mudar de equipe e de liderança. Amam na aparência a si mesmos se amando. São fiéis aos próprios propósitos que disfarçam de altruísmo. Acompanham os seus senhores, invejando-os, detestando-os, almejando-lhes o lugar e aguardando-lhes a queda, mediante a qual esperam oportunidade de ascensão para substituí-los. Quase sempre, no grupo dos chamados partidários, há aqueles que anelam pelo comando. Os mais hábeis títeres sabem disso, e sempre que eles começam a destacar-se, podam-nos, reduzem-nos a posições vergonhosas. Quando o não fazem, tornam-se vítimas das suas armadilhas e maquinações. Os lobos conhecem as manhas dos lobos. Por isso, apenas estes caem nas armadilhas que para eles são preparadas. Os felinos escondem as unhas entre os pelos macios, prontos para ferir e estraçalhar. A melifluidade dos falsos amigos oculta as garras dilaceradoras da maldade, pronta a desvelar-se. Amaleque o sabia, agora que era tarde demais para a recuperação. Amargava o ostracismo, padecia a perseguição dos pigmeus que se agigantavam nas expressões da inferioridade. Estes, os homens pequenos, engrandecem-se quando podem submeter aqueles que os diminuíam. Estas, a vitória dos fracos, a alegria dos vencidos. As festas que davam início à Páscoa tiveram o seu começo ruidoso. Destacando-se entre os acontecimentos comovedores, sucedera o da entrada triunfal do Messias Galileu. As opiniões eram desencontradas. O Messias deveria proceder do tronco de Davi, das terras da Judéia. Aquele rabi, porém, era tido como Galileu, e daquela região dizia-se que nada de bom poderia vir.
Jesus, em quem se confirmavam as Escrituras, era de Belém de Judá e descendente de Davi, portanto, da tradição profética. Iniciara o seu ministério entre os simples e sofredores, demonstrando que o reino em instalação diferia das imposições terrestres. Desta forma, pairavam no ar as melodias da felicidade entre os comentários festivos em torno do triunfador recém-chegado. Porque Jesus houvesse escolhido a casa de amigos nos arredores da cidade, a fim de pernoitar, simpatizantes e conhecidos foram estar com ele, de modo a aurirem conhecimentos e informações da estratégia que pretendia usar para a batalha, que todos sentiam deveriam ser travada quase de imediato. Já não havia como postergá-la. O clima era propício às circunstâncias, faziam-se condizentes, à hora oportuna. Por mais que o mestre se reportasse a Deus, os amigos pensavam, confundiam-no com as ideias pré-concebidas dos louros humanos. Os indivíduos preferem entender o que ouvem, conforme lhe apraz, de acordo com os desejos acalentados. Quando a movimentação dos visitantes diminuíra, Amaleque bar Aquis, que se insinuara entre os circunstantes, aproximou-se do Senhor, num momento de solidão, e desvelou-se. Ele ouvira falar do Rabi e fascinara-se com as informações que lhe chegaram a seu respeito. Vira-o em triunfo e registrara a profunda melancolia que lhe sulcava a face. Observara-o com a indiferença às oferendas e ao entusiasmo geral, sem trair qualquer alegria. Fora a razão última que o trouxera ali. Sofrendo, podia identificar o sofrimento com facilidade de relance. O mestre tocou-o, arrastou-o com o seu magnetismo forte e diáfano. Sem mais circunlóquios, compreendendo a escassez de tempo e a urgência dele, foi direto ao assunto da entrevista, indagando. Eu sei que sois de Deus, pois que diferis de todos os homens que jamais conheci. Carrego o pesado fardo de aflições e necessito ouvir-vos. Tende paciência e ajudai-me. Como conduzir-se, na vossa visão, o homem espoliado dos seus direitos e haveres, qual cadáver, sob as garras de abutres famélicos? Mantendo a confiança irrestrita em Deus. E quando injustiçado, traído pelos seus amigos e relegados ao esquecimento daqueles que, inclusive, devem-lhe o que têm e o que são? Perseverando, confiante na justiça de Deus. Se adicionando aos sofrimentos experimentados a família desertar, fugindo à solidariedade e ao dever sagrado do lar? Aguardando em Deus e na sua paternidade. Todavia, quando a calúnia exorbita e a deslealdade ultrapassa todos os limites do suportável, sem apoio da religião, cujos representantes se voltam agressivos e impiedosos contra quem lhe suplica o apoio, que atitude tomar? Continuar fiel a Deus, sem temer aqueles que perseguem e matam. Não obstante, igualmente virão a morrer, sem fugir da consciência que os chamará à reabilitação próxima ou mais tarde. Então, a não reação, a submissão e a entrega são os melhores meios de conduta? Isso não significaria permitir que os maus e desonestos governem a terra e as vítimas sacrificadas sejam pasto para a ganância deles? Tal comportamento, anuindo com o crime, não seria uma forma de aumentar-lhe o poder, ao mesmo tempo uma maneira de esconder a covardia pessoal? Os violentos sempre cedem lugar a outros violentos mais impiedosos.
Quando se cede por medo, demonstra-se covardia moral e física. No entanto, ao fazê-lo por consideração à vida, atesta-se coragem pelos métodos habituais. Engalfinhar-se nas lutas selvagens pela disputa de valores sem valor real é pugnar-se por nônadas, que não preenchem o vazio do coração. Os dominadores, aqueles que traem, quando se lucopletam nos desvios da honra, enganam-se a si mesmos. A presença do Pai, todo amor, neles próprios, manifesta-lhes oportunamente, sem que haja novos algozes para espoliá-los e afligi-los. As leis universais expressam-se em trocas mediante padrões de sintonia. Não há quem logre fugir de si mesmo. A verdade sempre alcança a consciência do homem, por mais pareça bloqueada. E não sucede agora, ocorrerá amanhã, como o amor não vinga nem se vinga, sempre educa, sem pressa, corrigindo sem punição. O homem, bom vitimado, é feliz, porque lhe tomando tudo, os inimigos não lhe usurpam a bondade. O homem mau, sofrendo aflições, prossegue em paz, porque perde as coisas utópicas, enquanto a si mesmo se encontra. Infeliz é quem toma, dilacera, usurpa, trai e sorri, fugindo da alucinação que o desarticula. Sábio ante as vicissitudes e ditoso sempre é aquele que confia em Deus e a Deus se entrega, pois que filho de Deus, a ele cabe zelar e conduzir aqueles que cumprem a sua lei e trabalham pela implantação do seu reino no mundo enfermo e atormentado. Calando-se, fitou com profunda compreensão e simpatia o interlocutor comovido e afastou-se tranquilamente na direção da noite. No zimbório de turquesa, as estrelas cintilantes confirmavam a grandeza de Deus, cantando um hino de eterna luz além e por cima da mesquinhez humana.